temos este tesouro em vasos de barro, que é a presença do Espírito Santo. Hoje já foi muito falado e pedimos a Ele para que Ele viesse habitar este espaço, para que através da sua influência cada uma de nós pudesse ser dirigida, ter ouvidos ungidos, termos uma mente aberta, termos um coração aberto, para não estar a olhar para o meu penteado, para a minha babelete, nem a olhar para as vossas, nem para os óculos da irmã da direita, nem das cores, porque eu sou muito, vocês não me conhecem, algumas não, a maior parte não me conhecem, mas eu sou muito, é uma das coisas que Deus colocou na minha vida, eu sou muito autêntica. Eu sou assim mesmo e eu gosto da autenticidade, é uma virtude que eu sei que corremos muitos riscos, porque tudo é muito planeado, muito programado, e eu aprendi com estas queridas que estão aqui ao meu lado, quando era a reunião de senhoras, as minhas amigas do meu tempo, sim, porque eu tenho 71 anos, atenção, já tenho assim uns quilómetrozinhos, elas diziam assim, pastora Mica, não faça nada dessa reunião que tem planeada, tira aquela reunião que você sabe que é do Espírito Santo e ele fala. Então hoje eu acho que vai ser uma destas. A gente estuda, vai-se planeando, vai-se programando para chegar à altura da verdade e deixamos o Espírito Santo fluir, e é sempre a palavra, a melhor palavra, porque ele sabe melhor do que eu. E até nós próprias que vimos aqui na expectativa de ouvir o que é que Deus tem para dizer. Eu gostei muito daquela introdução que a pastora Su trouxe da Ana e eu achei muito interessante aquela parte quando ela focou. Vou começar por aqui, para vos deixar na expectativa da mensagem. Ela disse que se falaria talvez ao Elcana, o sacerdote, o Eli, então mas você está a chamar-me nome, está a dizer que eu estou bêbada, estou embriagada, quando eu estou aqui aflita, cheia de problemas e precisa de um filho para resolver a minha vida, porque preciso desesperadamente. Aliás, ela está com grande depressão e uma fase muito complicada da vida dela. E sobre isto é muito interessante, porque nós somos todas diferentes. Eu queria vos dizer isto. Primeira coisa, se houver alguma pessoa a quem nós nos devemos querer comparar, adivinhem lá quem será? Mais ninguém. Entre nós não há competição, isso não existe. Não há comparação. Isso não existe. Havia alguém uma vez que me disse assim, mas eu queria ser igual a ti. Mas nós somos iguais. Ninguém é igual. Você com uma identidade tão própria, tão única, tão especial, tão maravilhosa, tão feita à imagem e semelhança de Deus, tão preciosa e tão valiosa, que é única. Isso é uma pérola única. Aliás, as pérolas também têm os seus valores diferentes. Porque, como vocês sabem, as pérolas nascem exatamente da osterização, que é a rejeição que elas fazem a elementos estranhos que chegam à vida delas, e elas produzem um nácar. E o nácar é que produz o valor. Assim, comparando a nossa vida é no deserto, é no quarto a chorar, é na tribulação, é na rejeição, é na difamação, é naquilo que nós não gostamos. É comer o que nós não gostamos, mas é o que faz melhor para a dieta espiritual. É aí que nós ficamos mais parecidos com Jesus. É quando nós podemos dizer, Senhor, eu não sou nada. Eu sem ti sou zero. Eu hoje li um post que dizia assim, um peixe fora d'água é nada. Foi você que mandou, não foi? Uma árvore fora da terra morre. Uma pessoa sem Deus, mas Deus continua sendo Deus. O mar continua sendo mar. Quer seja lá o peixe, e a árvore continua sendo sempre uma árvore morta ou viva, se estiver toda conectada com a terra. E assim somos nós. Jesus fez esta parábola que eu acho que é tão interessante, nós não gostamos muito, quando é a parte do corte e da poda, que é a história da vinha, não é? Ele diz que vocês sois as varas e eu sou o quê? O lavrador, não é? Meu pai é o lavrador.
E então ele de vez em quando vai e poda. E assim acontece na nossa vida, de vez em quando nós somos podados por ele. E não gostamos não. Oh, dói. Dói. Mas sabe porque é que ele faz isso? Porque ele é um pai de amor. Porque ele quer que a gente ainda dê mais fruto. Eu tenho estado a passar uma fase muito difícil na minha vida. Desde que fiquei sem ministério. Eu costumo dizer aqui às minhas amigas mais contemporâneas, agora digo às mais novinhas, vocês são como se fossem minhas filhas também, que eu adotei no meu coração. Eu quero dizer, digo a elas, olha, Deus dá-nos tudo até uma certa idade. E depois a pouco e pouco saem os filhos, vão os netos, depois é o marido, os maridos, e acabamos por depois ficar assim. Agora tenho ainda, graças a Deus, tinha a minha mãe. Minha mãe tem 90 e vai fazer 99 anos. E os amigos também depois também partem, também ficamos sem os ver. E é um tempo em que nós temos que repensar muito bem os tempos da nossa vida, que é uma vida curta aqui neste planeta. Nós estamos de passagem. E às vezes nós valorizamos e fazemos muita ênfase, eu não digo que não se faça, às coisas materiais, elas são importantes. Mas não podem ser, era isso que eu queria vos dizer em primeira mão, nunca podem ser o foco principal da nossa vida. O foco principal tem que ser sempre olhar aquela imagem que eu tenho e quero transmitir para vocês. E é que eu possa mesmo, naquele dia, que eu possa ser conhecida de Jesus. Não é que eu conheça Jesus, é que Ele possa conhecer a mim. E me abraça e diga, olha, anda cá. Porque não há diferença entre viver morta aqui. O próprio apóstolo Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, que assim mesmo morreu e sacrificou por nós. Então nós precisamos estar mortos vivos. Não? Sim. Tinha aqui uma... Temos de estar mortos vivos. Mortos para críticas, mortos para validação dos outros, mortos para difamações, mortos para pontos de vista diferentes daqueles que você tem e eu também. Mortos para a possibilidade de podermos falar e ficarmos calados, como disse a pastorinha muito bem, que não é o momento certo para falar. E eu falando ainda do Eli, das coisas mais difíceis, estava aqui a comentar com a minha amiga Amel. Nossa amiga, as coisas mais difíceis para mim, porque eu tenho um perfil de personalidade, sou muito extrovertida e nós somos todas diferentes, uns são mais de perfil de personalidade mais introvertido, outros mais extrovertidos. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar, já gostei mais. Realmente agora se Deus já me tem moldado, ele é que é o alegre. Mas a verdade é que neste percurso eu compreendo que o domínio próprio é esta a palavra certa. Eu tomar conta dos meus cavalinhos. Domínio próprio na mente, no sentimento, na parte da alma, né? Tem os pensamentos, os sentimentos, as emoções e a vontade própria. E eu ter domínio próprio, eu me educar a ter domínio próprio, que é foi aquilo que a Ana revelou, tive domínio próprio. Poderia ter dito, sei lá, mas você que é o sacerdote aqui e agora tratando desta maneira só para dizer que estou embriagada. Não estou. Ela não disse. E isso para mim foi, e é a área, vou-vos dizer muito sinceramente, acho que para todas nós mulheres, que falamos muito mais do que os homens são mais racionais, mas nós somos mais emotivas, mais emocionais. E eu vou dizer uma coisa, ter domínio próprio é um exercício corporal, que a Bíblia diz que o exercício corporal para nada aproveita. Neste caso é um exercício corporal porque também falamos e emitimos um som, mas é um exercício de alma, é um exercício espiritual, é um dom do Espírito Santo, acaba por alinhar o espírito, a alma e o corpo. Se eu estiver em Deus e se eu me esforçar
pedir ao Senhor com sabedoria, dá-me domínio próprio, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, dá-me o dom que for que você precisar. O Senhor vai nos dar, mas nós temos que ter o autoconhecimento suficiente para podermos escrever no papel onde é que, na reunião, neste caso, na reunião que vocês vieram aqui ouvir, ou na reunião de domingo, ou noutra reunião qualquer, o que é que tu vais dizer? Olha, eu estou-me a ver ao espelho desta parte da palavra de Deus que o pastor falou. Esta que é uma parte que eu estou a ver ao espelho, mas eu não estou ainda aqui nos trinques. Há aqui qualquer coisa que está desalinhada. Então eu vou ter o meu diário pessoal, onde eu vou pôr e dizer assim, eu tenho que trabalhar o meu domínio próprio. E como é que eu faço isso? Você vai começar, e vai estudar, e vai fazer pesquisa, e faz uma série de coisas, porque faz parte dos frutos do Espírito. Amém? Amém. Então vamos lá abrir a nossa Bíblia. A mensagem que o Senhor pôs hoje no meu coração, eu não sei o que é que vocês estão a passar, mas de certeza que qualquer uma de vocês está a passar por uma situação menos boa, porque não existe uma vida sem problemas. Eu vou só falar assim das coisas por alto, só para não deixar-vos trazer o recado que Deus me pôs no coração. Eu perguntei, Senhor, o que é que tu querias? Imagina que eu morro hoje, que vou para ti hoje, o que é que eu vou dizer àquelas irmãs? E o Senhor pôs-me esta palavra no coração. Primeiro disse, olha, diz a elas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que não há aqui manias para ninguém. Ninguém aqui é perfeito. Só há um que é perfeito, que é Jesus Cristo. Primeira coisa, diga lá comigo. Não há ninguém perfeito. Não há um justo sequer. Romanos 3:10, Romanos 3:23, vocês podem depois conferir, não é? Então nós todas estamos aqui, nós carecemos da misericórdia, da compaixão de Jesus. Amém. E temos que transmitir essa compaixão umas para as outras, porque nós não estamos todas ao mesmo nível. Cada uma já está mais amadurecida do que outra. Olha o que é que Jesus fez, até com Tomé. Ele sentou-se na mesa sabendo que Tomé o ia o Tomé negou, mas o Judas, que o queria, mas ele não o rejeitou até ao fim. Ficou na expectativa até ao fim que ele tomasse a decisão de o entregar ou não. Se bem que a profecia dizia que ele teria que ser entregue, e ele sabia disso também. Mas Deus permitiu. Não sei como é que seria a história de outra maneira. Há coisas da Bíblia que a gente também não sabe explicar. E quando não sabe, temos que ter a humildade de dizer, olha, eu também não sei. Como é que seria se não fosse assim, mas... Então, passando do domínio próprio dos frutos do Espírito àquilo que Deus me disse, é primeiro, todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, não há um justo sequer. Não é? Segundo é, salvação não vem por obras. Isto no céu é tudo muito bonito, eu quero-vos dizer isto com o maior amor e com o maior... Bem, eu não tenho palavras para agradecer, lindíssimo. É claro que isto glorifica a Deus. Claro que sim. Não é a pobreza, não é o desalinho, não é a falta de limpeza que glorifica a Deus. Não é a pobreza que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é isto que vocês fizeram. E vocês fizeram e o Senhor olhou e viu. Mas mais do que nós fazermos tudo isto para impressionar, e é bonito que seja, o Senhor ama estas coisas também e vê a vossa motivação. O Senhor olha para a motivação. Porque é que nós fizemos estas coisas? E vocês têm esses talentos lindíssimos que eu estou a ver na fotografia daquela irmã na decoração que eu quero vos incentivar a vocês trazerem mais essas coisas para Portugal, porque Portugal está com gente já mais velha, como eu, não é? Vocês provavelmente serão a geração que vai ficar por aqui, provavelmente não, serão mesmo, não é? Porque nós vamos partir. Ó Senhor, que sorte, vamos ver, não é? Mas o facto é que vocês têm muitos talentos. Eu aprendo muito com toda a gente, mas aprendo muito com os brasileiros, porque em português é muito fácil, é mais fácil. Claro que eu também falo com muitos amigos e pessoas de inglês, mas de qualquer maneira, os brasileiros de facto estão em muita coisa, e eu sou portuguesa e posso dizer isso. Tem-nos ajudado, os africanos também, e quer dizer, isto não tem nada a ver com cor de pele, com raça, com cultura, não. Tem a ver com motivação, com que as pessoas têm
de crescer e se tornarem pessoas de agregar valor ao mundo. É ou não é? Porque hoje em dia a internet tem tantas facilidades e a gente só não se inscreve naqueles cursos e não vai mais adiante só porque não quer, só porque é preguiçoso. Não é o vosso caso. Bem, voltando agora aqui, já dei assim uma... Vocês já viram como é que eu sou? Então o Senhor hoje falou que Deus trabalha, Deus age no silêncio. Deus age no silêncio. Foi uma das duras lições que eu aprendi desde que eu fechei a igreja, porque eu gostava muito de falar. Tenho aqui o meu código de barras que me denuncia, porque eu falei muito desde os meus 30 anos que tive o privilégio de deixar tudo para trás, para seguir as pessoas. Portanto, eu sou uma mulher de palavra, amo a igreja, amo igrejas. Ainda ontem, ainda hoje de manhã também, eu tive que renunciar a alguns convites para palestrar lá fora, em hotéis, em Hermesim, daqui e lá, em determinados grupos de network. E bastava só eu comprar um kitzinho e ter lá umas lições, eu ia fazer isso. Mas me é verdade. Mas é o meu caso. Não tem que ser o seu, nós não somos todas iguais. Mas eu não dormia bem, não estava bem, mas já não é a primeira vez, infelizmente não, Deus perdoe, não é infelizmente. Eu meto nas coisas às vezes e depois quero fazer qualquer coisa secularmente e o Espírito Santo não o permite. E eu sei porquê. Porque eu já fui muito longe com Deus, já renunciei a muita coisa. Na altura, com 30 anos, deixei um emprego na Marinha Mercante, que era na altura milionário. Isto só para vocês verem, renunciar. E tinha 30 anos. A servir a Jesus, eu não fui para melhor. Eu ganhava mais de 1.000 euros e fui ganhar nem 500 euros. E o pastor, na altura, para me dar 500 euros, foi preciso ali uma exceção, que era 400 euros. Portanto, eu não vim para ter status, é bom que vocês saibam, e Deus também não está nada preocupado com o status. Nem está preocupado com o tamanho da igreja. Nem está preocupado com a nossa roupa. Vocês vão conhecendo e eu não me dizer por ninguém. Que é ele. O Senhor olha pelo motivo. Não tem mal nenhum eu estar bem vestida, não tem mal nenhum ter... Pelo contrário, dá a glória a Deus. Mas que motivação é que eu tenho por trás para? É para glorificar a Deus? Perfeito. Mas sabemos, nós os pentecostais e as igrejas, eu tenho sido amiga de muitas igrejas, que às vezes há motivos errados e há muita gente magoada. Eu própria. Porquê? Porque você dá o seu melhor. Vou ver ali uma irmã, provavelmente entende muito bem. Minha irmã é irmã da África. Vem de onde? Moçambique? Moçambique. Ah! A moçambicana como eu. A Moçambique é uma química moçambicana. Mas a gente olha para Moçambique, por exemplo, se vocês souberem, eles não têm nada. Depois da descolonização. Eles pedem ajudas e nós somos impotentes. E as igrejas, eu não estou em nenhuma igreja porque elas conhecem. Eu estive na Igreja Manal durante algum tempo, quase que ia sendo excomungada porque tinha a parte da ação social. Mas se uma igreja que não tem ação social, o que é que está a fazer? Eu não estou a dizer ação social para dar um peixe às pessoas, ensinar as pessoas a pescar. Essas iniciativas de networking, ou de criar pós-trabalho, de interação uns com os outros, serem empresários e ajudar. No início a gente tem que ajudar, tem que dar o pão. Porque eu não esqueço que nós só vamos reconhecer Jesus quando virmos a bondade em ação, a compaixão em ação. Eu não vou dizer, tu tens falta de fé, por isso é que estás na miséria. Tu estás doente. Estás doente? Não tens fé. Mas a fé sem obras, sem amor, obras, não é obras de fé. Não é, sou campeão. Não é isso, eu sou campeã. Sou coisa nenhuma, eu sou fraca. E o Senhor diz, olha, ainda bem que tu reconheces que és fraca.
Porque quando tu és fraca, então tu és forte em mim. Amém. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se tu fosses forte, não precisavas de mim para nada. Nem me buscavas, nem dependias de mim. Assim estás sempre ao pé de mim, dependes de mim. Então não tenha problema em ser vulnerável. Não tenha problema em ser autêntica. Não tenha problema em chorar. Não tenha problema em fazer coisas diferentes que as outras pessoas não fazem. Saia fora do padrão. Jesus saiu fora do padrão. Amém? Jesus fez coisas impensáveis. E por isso foi criticado, condenado, difamado, incompreendido, crucificado. A minha pergunta era isso que eu vos queria deixar a pensar à reflexão. Queremos nós continuar a dizer que somos imitadoras de Jesus e que naquele dia ele chegar lá e dizer assim: minha querida, tinha tantas saudades de abraçar mesmo. Anda cá, dá-me cá esse abraço. Oi, tinha tanta saudade. Imagina Jesus assim. Imagina Jesus assim. Encantado por saber que bom que chegaste agora, tão bom, tão bom. Amém? Não tem nada a ver com a estrutura. A estrutura faz parte da embalagem, mas o conteúdo é que interessa. Vocês têm comunhão com Deus. Eu vou-vos dar assim umas dicas, se não tiverem. Nem todos os dias nos apetece orar. Nem todos os dias são iguais. Nem sempre nos apetece seguir o devocional. Hoje temos muita coisa. Temos hoje e-mails, nós podemos pôr e podemos se alimentar. Hoje temos outras facilidades. Naquele tempo, no princípio, a gente tinha que ler mais, era difícil. Temos música, louvor, temos pregações, temos tudo ou não. Vocês nos transportes, nos tempos que têm, vocês têm a comunhão. Buscai primeiro. O que eu vos podia dizer se amanhã ou se eu no fim do dia eu fosse embora para Jesus? A sério, foi isso que eu preguei, Senhora. O que é que eu vou dizer? Imagino que é a última vez que eu tenho a oportunidade de vos dizer esta palavra. O que é que eu vos ia dizer? Jesus pagou um preço tão alto. Vocês já imaginaram Jesus na cruz? Por causa de cada um de vocês, e não só de nós, daqueles que estão lá a clamar no meio do nada. Porque nós não podemos pensar em nós e estar tudo, meu cão, meu gato, a minha igrejinha, minha não sei o quê. Não, nós temos de ter um conceito de reino. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E mais o quê? E a sua justiça. Ai, não, mas eu quero... Eu própria estou a falar para mim. Não estou a falar para vocês. Nossa, isto foi injusto o que fizeram. Eu quero justiça. Mas o Senhor não diz isso. O Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque olha para aquela irmã e vê lá no íntimo, no profundo do coração dela, o que é que ela tem lá dentro. Vejo, mas Deus vê tudo. E Ele é que faz justiça. As nossas justiças aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. Nós somos por natureza injustos e egoístas. Nós pendemos sempre para os nossos interesses. Mas o Senhor, que ama todos, que é o Pai, Ele olha para cada um e vai lá dentro com aqueles olhos de fogo. Ele olha, aquele coração tem tanta pedra, meu Deus. Ou então, olha aquele coração tão lindo. Ele vê tudo. E depois a gente fica muito admirado e diz assim: mas porquê que às vezes os ímpios parece que têm tanta sorte e os seguidores, os discípulos de Jesus, são aqueles que são mais atribulados? Vocês sabem responder a esta pergunta? Por que será? Há lá uma parábola que conta. Vocês estão a ver que isto é tudo o Espírito Santo que está a falar, não estou a fazer nada. É bom que seja assim. Aquela parábola que diz assim: mas está a falar de justiça, não é? É isso que eu estava a falar, de justiça. Aquela parábola que já agora partimos aqui um bocadinho.
e eu não aconteci, e eu não fui, e não sei o quê. Não é justo o caso do filho pródigo, que é outro exemplo. Quer dizer, o filho pródigo abandonou depois a casa do pai, a casa de Deus, vamos supor, não é? Gastou tudo, ficou no mundo, ficou perdido e depois no fim, um dia desesperado, arrependeu-se. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus é um pai, mas imagina que eu sou Deus. Se um filho meu nem esteja na valeta, eu vou continuar a orar por ele. Ou uma filha. Não desista nunca de olhar. Eu não fiz filhos, nem vocês fizeram filhos para ir parar no inferno. Nós temos promessa. Amém. Amém? Nós temos promessa e crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. O Samuel foi consagrado a Deus. Eu lembrei-me também dessa passagem. Me custou tanto, estas irmãs sabem. Eu estava na igreja Maná e o meu filho estava na igreja também, tocava, e na altura eu tinha 14 anos, por aí, 13 anos. Eu sabia que aquilo ia ter, que ele tinha que subir de nível espiritual. Que subir de nível espiritual no mundo espiritual é baixar de nível, é servir mais. Não é a mesma coisa. Porque se Jesus é servo, não é? Se ele foi crucificado, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Se a gente aspira uma maior identidade com Cristo, nós temos de estar dispostos a arregaçar as mangas e a não ser nada e a servir, servindo-nos uns dos outros, lavar os pés uns dos outros. Será que é isso que a gente está a desejar mesmo? Mas isto para dizer que o meu filho, quando tinha 14 anos, depois havia a possibilidade de ele ir para o louvor para outros níveis. Aparentemente mais igreja maior, mais gente. Se vocês soubessem, eu senti mesmo aquilo que sentiu a Ana. Foi terrível, porque eu sabia que estava a entregar o meu filho aos bichos. Porque o diabo detesta uma pessoa que tem talentos, que tem chamada para fazer o que Deus quer. E se nós não temos uma vida de oração, se nós não temos uma equipe de oração da retaguarda, que eu costumo chamar a Casa das Máquinas, para proteger o ministério daquela pessoa, nós não vamos conseguir ir muito longe. O primeiro ministério que nós devemos ter na nossa vida é a comunhão com Deus. Não só na meditação, não só para citar versículos bíblicos e para poder usá-los e ensiná-los, mas mais do que isso, para nós podermos ser usados. Porque como é que eu vou ser usada se eu não sei citar um versículo bíblico? Ou como é que eu vou cantar e louvar se eu não sei, se eu não louvo em casa? Se eu louvo em casa. Olha, um corinho, por exemplo, pequenino que vamos fazer agora. Tu és tudo para mim. É só assim. Tu és tudo para mim. Sim, tu és o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Tu és tudo para mim. Sim, tu és o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Tu és tudo para mim. Então, isto são coisinhas como este, um bocadinho de trecho de hinos que nós cantamos, porque dele a ele a glória. Ah, tão bom! A ele a glória. Só a ele. A ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Porque dele e por ele, vai lá agora. Porque dele e por ele. Para ele só. Para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele.
entrarem aqui de frente umas pelas outras e digam